Daniel, hoje você é uma voz que representa a direita no Brasil. Esse é o tema da nossa live, né? A luta da direita no Brasil. Tem sido uma guerra, tem sido uma luta. E você é essa voz, né? Vi que nos seus discursos você é bastante combativo, bastante incisivo, né? Você sempre traz aí uma pauta bem forte e muito destemido também, né? Que eu vejo você abrindo a sua voz e aguentando o tranco. Como eu, acho que milhões de brasileiros tomou um susto, né, com tudo que veio acontecendo no Brasil. Quem nunca votou na esquerda, quem nunca votou no Lula, né? Eu mesmo votei no Lula na primeira, na segunda. E quando a gente viu tudo isso acontecer, de ser desmistificado, ser denunciado, né? Todas as corrupções, a gente tomou um banho de água fria, né? Sim. Como todos, para você ter uma ideia, as maiores vozes hoje, as grandes vozes da direita, já foram de esquerda lá atrás. Isso não quer dizer que foram comunistas, socialistas, né? Quem sabe ali de centro, um progressista, mas nunca soube o que é essa polarização, né, que está acontecendo hoje. Então a gente vem discutindo política nesse momento agora, porque é muito recente. O Brasil ele acordou. Mas a gente precisou esperar 30 anos de um sonífero que a mídia marrom, vamos se dizer, dosava o brasileiro, né? Então a gente veio tomando esse sonífero durante 30 anos depois ali da Constituição de 88, né? Achando que o Brasil estava sendo passado a limpo, que a gente vivia uma nova era, mas não era isso que estava acontecendo. Existia todo um plano por trás disso, né? A própria Constituição, na minha opinião, foi algo que possibilitou tudo isso que aconteceu, porque ela foi criada, ela foi desenvolvida, foi escrita por nada mais, nada menos que Geraldo Alckmin, Domingos Afife, Fernando Henrique Cardoso, José Serra, Lula. Ou seja, o Lula, ele era um deputado federal constituinte naquela época. Todos esses que eu te falei, entre vários, né, que estavam lá, entre senadores, né, entre deputados federais e também os representantes das Assembleias Legislativas, naquele tempo participou da criação da Constituição. Ou seja, foi muita gente já viciada na política, aqueles que, vamos se dizer, que eles construíram a política no Brasil como elas são hoje, né? Você pega todos esses que eu te citei e você vai ver que todos tiveram envolvimento com crimes, foram indiciados, foram presos, foram investigados. Todos esses que criaram a Constituição hoje têm o rabo preso na justiça. Então você vê que o Brasil ele foi construído dentro de uma armadilha. E a Constituição nossa hoje, ela é muito bem interpretada para que eles façam o que eles vêm fazendo nesses últimos 30 anos. Então a gente, através ali da Globo, das grandes mídias, da Playboy, da Veja, Super Interessante, todos os canais que levaram a comunicação hoje arte, a cultura, de primeira linha para o brasileiro, que a gente achava que era incorruptível. Poxa, meu pai comprava o Estadão todo dia. Sim. A Folha de São Paulo falou assim, aqui fala a verdade. Mal a gente sabia que eles estavam nos enganando. Nossa. Enganou meu pai, enganou minha mãe, enganou meu avô. Então você vê que foi um tapa na cara dos brasileiros e começou a surgir pessoas iguais a gente, que não aguentou, que teve que falar alguma coisa, que teve que se manifestar. E é engraçado que eu comecei de uma forma tão espontânea. Se você pegar os meus primeiros vídeos, você vai ver uma diferença assim discrepante. O jeito popular de falar, com um pouco de gíria, às vezes cortando ali um pronome, né, ou alguma concordância, mas é a vontade, você vomita. E isso remete muito por que o presidente Bolsonaro foi eleito. Quando a gente viu aquele homem falando as coisas espontaneamente, quando a gente viu aquele homem defendendo a família sem papa nas línguas, ela falou, meu, esse é meu vô, né? Esse é tudo que eu queria. Identificação imediata. Você tem admiração, né? Você, pelas pessoas mais velhas, você falou, olha, esse cara ele não tem muito estudo não, mas é um cara muito inteligente. Olha o que ele está dizendo. Então a gente... Isso também e com muita ousadia, né? Isso também traz a identificação do que é ser um conservador.
Ser um conservador é uma pessoa revoltada. Né? Hoje no Brasil, ser conservador é isso. Não é aquele conservadorismo da França de né? Não é aquele conservadorismo econômico, mas nós acabamos dando nome a algumas coisas do qual nunca foi explicada para a gente. Então, quando veio o presidente Bolsonaro, ele veio traduzir tudo de uma forma simples e desmistificando o que é o sistema, o que é o establishment, o que são essas forças de pessoas, de grupos minoritários poderosos que dirigem a nação. Então a gente ficou sabendo dessas coisas. Ele escancarou o STF, ele escancarou o Legislativo, ele escancarou toda a justiça aparelhada. Então a gente foi aprendendo com ele. E tudo que ele fala principais, né? Canais de comunicação, a Globo. E tudo que ele falava pra gente, a gente falava, nossa, que cara espontâneo. Eu sempre tive vontade de falar isso, ou sempre tive o sonho de ver um político falar isso. Porque o presidente Bolsonaro, ele representa o que é o brasileiro, a revolta. E aí a gente vem dar valor nessas bandeiras que hoje é cultuada, né, pela gente. Brasil, né, pátria, família, liberdade, fé, né, fé. A gente sabe que isso. Então a gente hoje está sabendo de muita coisa do qual a gente não se importava, não se interessava. Por quê? Porque o próprio sistema já colocava assim, isso é uma coisa chata e você, como brasileiro, não precisa ficar sabendo disso. A gente traduz... nós vamos traduzir isso para você. Quem que era isso? A Globo, a Veja, né? A Band. Ou seja, a gente foi traído de uma forma tão grande que a gente acordou num susto. Foi. Falou, eu não quero mais. Sim. Você entendeu? Não quero. E aí a gente começa com essa gana toda de querer apoiar o presidente. E aí o lado vermelho, ele fala, né? Não, vocês são extremistas. Mas não é que é extremista. A gente está cansado. Nós estávamos adormecidos. A gente quer a mudança para agora. Anos. Eu costumo dizer assim, Daniel, onde nós estávamos? Onde que nós estávamos? Você tem 40, eu tenho 60. Onde que eu estava? Eu também puxo a responsabilidade para mim. Onde eu estava nesses últimos 30 anos? Fazendo o quê? Observando o quê? Como você disse, né? Eu acredito que eu tenha despertado ali por volta de 2014, no Fora Dilma. Foi. Né? Para mim, o despertar foi ali. E você? Quando o presidente deu aquela porrada na Maria do Rosário em 2001, sim, ali eu já falei, se cara, é um cara diferenciado, vamos acompanhar o que está acontecendo. E aí você começa a pesquisar, você começa a ver quem é a pessoa. Mas é assim, a culpa não é sua. Eu ouvi falar uma vez de uma pessoa de direita também, tem um nome muito grande dentro do movimento, e ele falou o seguinte, agora nós temos que cobrar os mais velhos porque a culpa é dele. Não. Então. Nós éramos coordenados, manipulados, né? Ordenhados também. Sim. Você entendeu? Porque a gente era prostituído, na verdade. Sim. Né? A massa de manobra, a própria palavra diz, massa de manobra. Nós éramos todos massa de manobra. Por quê? Porque através das novelas da Globo, da Sessão da Tarde, da Turma da Xuxa, lá os desenhos... para os jovens. Você fala assim, será que isso é muita... Será que isso é conspiração, teoria da... Não é. Teoria da conspiração? Hoje você vê que tudo tem um propósito. Alguns canais de televisões tradicionais, de manhã é a criança. Por que a criança? Por que tinha Por que tinha os desenhos? Sim. Por que tinha Mara Maravilha, a Xuxa? Por que tinha aquilo? Porque a criança está sendo formada e de manhã o cérebro está ativo. Tá mais fácil para absorver tudo aquilo. E tem os horários. É o Jornal do Meio-Dia, é o esporte, aí vem um filminho, é a novela. Fecha. Com toda aquela sexualização que estava tudo certo, normal. Ou seja, a gente veio sendo construído. Os pais não percebiam a erotização ninguém percebia. Infantil. Porque ninguém percebia. Porque a gente confiava naquilo. Sim. Eu já cheguei a ter orgulho da Globo. Falei, nossa, quinto maior canal de televisão do mundo. Poxa, que legal, né? Já pensou trabalhar Pelé, no Globo? Ayrton Senna, Globo e a Petrobras. Era o que a gente tinha.
Aí o que, que aconteceu? Quando a gente tomou esse susto, nós despertamos tão rápido que a mudança tem que ser agora. E a gente sabe como é que funciona. O presidente já explicou para a gente, escancarou como é que funciona os meios de comunicações, a justiça, o aparelhamento ainda de esquerda, que é muito grande. As leis, a Lei Rouanet. Isso, a Lei Rouanet, as Imagina que a gente estatais. imaginaria isso. Nunca. Você via aqueles artistas globais ali, focados em fazer o trabalho deles, e nós achávamos no máximo. Nossa, esse daqui verdade. Os cantores. Fala, nossa, como todo mundo é bonzinho. Sim. Né? Esses idiotas úteis que andam se humilhando agora, por exemplo, Carlinhos Brau, o próprio Nando Reis agora, que falou aquele fora... No show. Que isso? É um completamente idiota. desnecessário. O cara elitizado da música, né? Precisando do dinheiro do público, de um período... A gente nem saiu da pandemia ainda. Então o cara tem que viver de ingresso. Hoje tem que viver de ingresso. Sim. E aí as únicas pessoas que conseguem comprar o ingresso dele, a grande maioria é de direita. São trabalhadores. Aí ele vai lá e espanta o próprio público. Isso é uma lição para todos nós, né? Porque eu fiquei impressionada com a reação. Impressionada. Teve a Bela Gil agora, né, que sambou em cima da bandeira brasileira, mas esses são os tentáculos que ainda acreditam que a esquerda pode voltar no poder e vai ali reconstruir a sua vida financeira. Porque a revolta deles é por causa disso. É não estar mamando na teta do governo. Sim. Daniel, qual é o seu maior medo no pleito de 2020? Você tem um medo, assim, um receio? Tenho. Do pleito de 2022? Não é nem a derrota do presidente. Não? É nós, brasileiros, permanecer do jeito que a gente permaneceu esses 30 anos. Adormecidos. Não tem jeito. Fazer. Não tem mais o que fazer. Do outro dia acorda a mesma coisa, ninguém vai pra rua, ninguém se manifesta, ninguém se posiciona. Então, o meu maior medo é isso, não é o presidente perder. É as pessoas desistirem do Brasil. Falar, quer saber? Pior que tá, não fica. Mas fica. E sempre fica pior, né? Nessas suas jornadas pelas cidades brasileiras, você acha que nós somos um país conservador? Você acha que nós... Conservador no sentido de falar assim, não, peraí, não é só o presidente perder, eu tenho que lutar pela minha nação, eu tenho que lutar pela minha pátria, pela minha família. Olha, o Brasil ele sempre foi um país conservador. Teve um tempo que nós éramos 80% católicos, se eu não me engano. Hoje já deu equilibrada, né? Já está quase no meio a meio ali. Sim. Somos um país laico, ainda temos uma liberdade religiosa, mas a gente já viu isso ser ameaçado pela própria liderança da esquerda em vários episódios. Sim. Até as falas, declarações do líder deles, né? Mas é assim, existe um fator e uma análise muito importante que nós temos que estar pensando nisso todo dia. A polarização política é uma coisa. A polarização do meio político é totalmente diferente da polarização de lulistas e de bolsonaristas. Por quê? Porque a polarização da direita e a esquerda como está hoje é uma coisa que você pode entender. As pessoas, ela é bom e ruim, porque você separa o joio do trigo e as pessoas escolhem um lado, tomam um partido, pelo menos a grande maioria. Sim. Então, quem defende o Brasil melhor, próspero e um futuro bom é da direita. Quem defende o fim do capitalismo, né? O fim da propriedade privada, das previdências privadas, a miséria, é a esquerda. Isso eles falam, eles declaram. O próprio líder dele já falou, eu chegando lá, eu vou acabar com os clubes de tiro, eu vou transformar em bibliotecas, eu vou acabar com as escolas cívicos militares, com as privatizações, eu não vou ter responsabilidade fiscal, vou gastar o tanto que eu puder. Já chegou a falar em até acabar com a crise, emitindo papel moeda no Banco do Brasil. Ou seja, totalmente incoerente com a realidade do mundo hoje, né? E a polarização do lulista e do bolsonarista ela é algo muito surpreendente. Porque é o seguinte, quem que é o cara que milita pelo Lula? É o cara que só conhece uma coisa, a palavra
dificuldade e pobreza. Certo? Dependência do Estado. Isso. Dependência. Durante todo esse tempo, a esquerda, com assistencialismo, ela sanou todas as dificuldades deles, né? Salvou eles, porque eles são imediatistas. Por que são imediatistas? Porque a necessidade é para ontem. Você tem que resolver o problema agora. E a esquerda é boa fazer, né? Fazer um assistencialismo populista. E foi isso que garantiu que a esquerda ficasse no poder 30 anos. Eu falo 30 anos porque eu conto os 2 anos do Michel Temer e os 8 anos do Fernando Henrique Cardoso, que é a mesma coisa. Sim. Um usava gravata e o outro usava um chapéu de sindicato. A mesma coisa. Então é o seguinte, quem é essa pessoa? Essa pessoa é grata pelo Lula, porque quando ela precisou na cabeça dela, ele ajudou ela, né? E ele conhece as palavras como a gasolina está cara, o leite está impossível de comprar. Na época do Lula, eu tinha carne para fazer o churrasco, a minha geladeira estava cheia. Eu comprava carne e o Lula falou que quando ele chegar ao poder, o povo brasileiro vai comer picanha novamente. Então ele só tem essas coisas na cabeça. O que ela sabe do governo federal? Que o Auxílio Brasil aumentou para R$600, vai até o final desse ano, né? Agora estão sabendo que a gasolina baixou, porque a mídia que eles acompanham é uma mídia que não promove o governo federal e muito menos divulga as ações, né, que acontecem, né? E é isso, essa é a lembrança dele. Então ele é muito grato pela esquerda, porque ele só conhece a palavra dificuldade. Mas ele não se mobiliza. Ele não faz uma motociata pro Lula, ele não faz uma carreata, ele não enche um estádio, ele não se mobiliza. Não balança uma bandeira. Pode ser porque ele é conivente com o crime e não tá nem aí. O Lula pode ter roubado, mas ele matou minha fome. Aquelas coisas malucas que as pessoas dão valor, né? Ou está recebendo vários benefícios e se eu me expor... Isso. Então, ela nunca vai se mobilizar. Agora, quem que é a polarização da direita? É a pessoa revoltada, que tomou um susto, que é um país melhor, e ela se dedica. Ela tem um pouco mais de instrução. Obrigada, Zé. Ela tem um pouco mais de instrução do que a massa da esquerda. A gente está falando da mais manobra do povo, né? E ele é interessado, então ele se dedica. Ele faz a motociata, ele vai fazer uma carreata, ele enche estádio, ele milita na internet, mas ele está vivendo numa bolha também. A direita também está numa bolha. E a diferença dessa polarização política para a popular é que no dia da votação, a esquerda, essa massa de manobra, que ela é muito fiel ao assistencialismo do Lula, ela vai aparecer. Ela vai sair da sombra e ela vai votar sim. Sabe por que eu falo isso? Porque eu estou numa agenda na minha pré-campanha. Estou rodando as cidades do estado de São Paulo. E eu vi com meus próprios olhos 70% das lideranças populares e do empresário de pequeno porte, que é a mercearia, o bar, não sabem o que a direita faz. Não sabem o propósito da direita. E não sabe o que a direita proporciona para o país. Né? Até para ele mesmo. Por quê? Porque ela é uma massa de manobra, a gente volta nesse assunto da polarização popular, porque ela só conhece o que ficou para trás, que foi os 30 anos da esquerda. Então o pessoal fala assim, olha, não vamos negar que o Fernando Henrique, ele tirou o Brasil da hiperinflação, né? Criou o real, acabou com todo aquele problema da economia. Mas, gente, isso foi há 30 anos atrás. Não, mas o Lula, ele ajudou, deu crédito para a população, deu um crédito irresponsável, que na hora, a gente que não sabia o que era dinheiro, a gente não sabia o que era ter um carro, o que era ter uma TV de plasma, tela plana, um celular, a gente caiu nessa. Foi um crédito irresponsável. E hoje faliu metade do Brasil. 65 milhões de pessoas estão com seus nomes no SPC e no Serasa. Então você fica... Principalmente período pós-pandêmico, né? Agora então, né? Agora então.
Não tem como. Foi fechado, acho que só no primeiro ano de pandemia, se eu não me engano, foi fechado 2 milhões de postos de trabalho. Por que você acha que isso é tão forte? E por que você acha que a direita não consegue reverter isso? Não é que a direita não consegue reverter, porque ela está vivendo dentro de uma bolha. Quem sabe fazer a base política, mexer a massa de manobra é a esquerda. Porque ela entrou, ela enraizou na sociedade, né? Antônio Gramsci lá, invadam as mentes, as escolas. É um projeto daqui 30, 40 anos atrás. Sim. E esse projeto de PT, de esquerda, deixou uma munição. Agora, você pega jovens, por exemplo, Tabata Amaral. Uma jovem, é estrela da esquerda hoje, né? Dá os discursos eloquentes dela, fala para a plateia dela, né? Mas ela é como que eu vou dizer? A liderança da esquerda, ela é mais consistente. Porque ela fala em resolver os problemas agora, tem que dar atenção, tem que resolver. Só que é o seguinte, ela não fala também que ela vai resolver, que vai encerrar. Ela só fala, precisamos acabar com a miséria. Mas quando? Não, o projeto de poder deles é levar a massa de manobra à população, mantendo na pobreza. Existiam slogans dos eventos internacionais, né, principalmente Copa do Mundo. Os slogans da Globo, eles eram sempre assim: Brasil, lugar de gente sofrida, mas gente de bem. Olha só, venham, a miséria é aqui, a gente não quer resolver. Somos bonitos, felizes, mas a gente é pobre. E venham ver aqui esse circo, um monte de pobre na América Latina. Então é assim, você vê que isso foi uma coisa totalmente arquitetada, pensada e executada. Então a direita ela não consegue sair da bolha porque a esquerda sabe trabalhar as bases. E a direita ela não tem movimento popular. A pessoa de direita ela precisa falar de política nas ruas, no trabalho, com seus amigos, no ponto de ônibus, dentro de um banco. Você acha que isso começou a acontecer? Não começou a acontecer. Ainda não. Porque a gente fica pensando, o que é a direita? É apoiar o presidente. Beleza. Também, ele trouxe a direita, ele acordou a gente falando, ó, quem pensar junto comigo aqui é de direita. Então a gente escolheu esse lado. Mas antes a gente já teve outras pessoas que tentou acordar a gente. Olavo de Carvalho, desde a década de 80, 90, né? Você pega o doutor Enéas, tentou também na década de 90, né? Não conseguimos. Agora, com a internet, a gente conseguiu fazer isso simultaneamente, do nada, com o Bolsonaro. Mas isso precisa ser trabalhado. Posso voltar um pouquinho à pergunta? O medo do pleito de 2022 é a não reação da direita? É a gente aceitar. Falar, quer saber? Tô cansado. Fiquei 4 anos, lutei até aqui, arrumei um monte de inimigo, o meu amigo ali não fala mais comigo, fui mandado embora. Então, tem todas possibilidades, né? É real que o brasileiro abandone as coisas pela metade também. Tem essa também. A gente desiste das coisas muito fácil. Sim. Né? Então a gente tem que fazer o quê? Perseverar. Também somos imediatistas. Isso. Né? A gente tem que... O problema do Brasil é que nós nunca acreditou em planos estadistas. Tá. Né? Que são ações que fazemos agora para daqui 10 anos ou uma geração dar resultado. Se a gente tivesse pensado no Plano Brasil em 2000... Hoje a gente estava chegando, mudando uma geração com um pessoal totalmente educado politicamente, né? Com costumes. Nós não temos nem costumes. A gente lembrou que é patriota, conservador, que ama a família e somos cristãos. Olha aqui, agora, né? Antigamente a gente só colocava a bandeira do Brasil quando era Copa do Mundo. Né? Que bonito, né? Enfeitar. Vamos enfeitar as ruas, vamos lá assistir, vamos parar o Brasil. Desfile de 7 de setembro, né? Os momentos... Então,
nem eu acho que mais para a ala militar, assim, né? Mas o brasileiro era só Copa do Mundo. Pelo que eu lembro, que fazia o Brasil parar, verde e amarelo. né? Uma final, o patrão liberava os funcionários, fechava o comércio, né? Mas a gente não estava falando de patriotismo. A gente estava falando da seleção brasileira. Sim, de um né? time. A última vez, por que foi tão forte também por que nós agregamos tão fácil as ideias do presidente Bolsonaro? Porque também a gente tinha carência de liderança no Brasil, de um ídolo. O nosso último ídolo foi o Ayrton Senna. Verdade. Eu lembro, meu pai chorava por causa do Ayrton Senna. Quando ele morreu, minha mãe, que é evangélica, fervorosa, né? Sempre falou, não, eu não gosto de artista. Quando o Senna morreu, minha mãe chorou. Você entendeu? Então a gente perdeu. E nós parávamos, né, pra assistir aquela corrida. Então a gente ficou ali 30 anos órfão de tudo. Sim. Desacreditado, não tinha uma estrela, um ídolo, nada, e veio o Bolsonaro. Juntou com tudo que a gente queria ouvir, a nossa vontade, né? Era recíproco o sentimento, e deu super certo isso. Agora, assim, a direita ela precisa ser muito trabalhada ainda. O Brasil hoje não tem direita. Isso que eu ia te perguntar. Você consegue... tudo bem, Olavo foi uma voz importante, fez muitos discípulos. Sim. Né? Sim. Outros, doutor Enéas também fez muitos discípulos, mas o que necessitaríamos hoje para ter uma direita fortalecida ideologicamente? A gente precisa voltar aos trilhos. A primeira ideia foi sensacional. Vamos acabar com os aproveitadores, vamos expurgar os corruptos, vamos prender os ladrões, né? E vamos colocar gente preparada para administrar. Para administrar e que aliás, entenda, né? A Michele Bolsonaro falou disso ontem, né? Sim, sim. Né? No discurso dela. Foi forte aquele discurso, foi muito forte. Parece que ela entrou na campanha agora, né? Falou, vou salvar meu marido, se der alguma coisa errada. O Brasil é um país próspero, não é? Foi forte, nossa, ela tomou ali a palavra mesmo. Sim. Né? E o que acontece? A gente precisa voltar com a ideia inicial. Porque vamos se dizer que a direita tem 4 anos. Foi da eleição do presidente, um bebê. Só que nesses 3, 4 anos, aqueles que se declaravam e se proclamavam intelectuais da direita, diplomados, pós-graduação, doutores, foram os que primeiro traíram o presidente. Sim. Ou seja, não tem nada a ver o diploma com uma coisa pública. Não tem nada a ver ali a vida acadêmica, o sucesso de toda uma vida profissional com política. Aprendemos isso com quem? Com Moro. Ele nos ensinou, o homem que queria tudo e não teve nada. Né? Ele queria ser chegou ministro, em honra e saiu envergonhado. Ele saiu, o maior juiz do Brasil, o perseguidor ali, vamos dizer assim, porque era necessário perseguir os bandidos, né? Foi o cara que falou, Qual deles é o real? Qual deles é? Então, você pega vários exemplos dessa tal direita conservadora. Existem várias facções, não, sou conservador, sou de direita. Você tem que estar analisando isso daí. Né? Então, o que acontece? O Sérgio Moro, o que ele ensinou pra gente? Que a vaidade acaba com você. Orgulho, né? A prepotência. Ele saiu do juiz, né, do juiz federal, virou super-ministro, né, da Justiça, tudo mais. Queria ser ministro do STF e depois ele quis a cadeira do próprio presidente. Sim. Né? Que legal. Aí ele saiu de lá. Ousou achar que tinha mais moral. Isso. Então você vê que não tem nada a ver o diploma e o excesso de intelectualidade com política, com a coisa pública. Não tem nada a ver. Né? Então, essa direita que surgiu há 4 anos, ela ainda é um movimento muito novo. Ela não é concentrada, nós não temos as bases, as diretrizes do que é ser de direita. Sim. Aqui no Brasil. Nós estamos formando ela. Tem pequenos grupos, pequenos movimentos. Isso. Então você pega aqui, ó. Nós precisamos colocar no trilho, porque tem algumas coisas que a gente está abraçando, né, e determinando o que é errado. Por exemplo, conservador pra gente, o que é hoje? É um pai de família. O que é ser patriota hoje?
é porque você fez 1 ano do exército. Tem gente que fala, eu sou patriota porque eu passei das Forças Armadas. Eu sou patriota porque eu tenho uma bandeira fora da minha casa e ando com a blusa do Bolsonaro todo Com dia. adesivo no carro. Nós somos cristãos porque somos evangélicos? Não, nós somos cristãos. Porque essa é a base, né? É a base do que nós somos aqui no Brasil. A grande maioria é. Né? Então você precisa desmistificar todo esse erro que vem fazendo. Beleza. Se ser conservador é um pai de família respeitador que cria seus filhos, paga seus impostos, trabalha e jamais fez algo de errado para prejudicar alguém, beleza. Mas como que isso vai ser? Né? A gente vai ter uma flexibilidade nisso? Ou a gente vai virar uns Mormon da vida? Né? Não que seja ruim, ou melhor, os Amish, né? Lá nos Estados Unidos. Que não tem tecnologia nenhuma, que vive na natureza. Então é assim. Alguém pode providenciar um lencinho para ele? Eu tenho aqui. Acho que seria muito tempo. Sempre preparado, olha só. Nada como ser experiente. Que coisa dos anos 50, hein? Vamos mandar um abraço pro meu amigo aqui, pré-candidato a deputado federal também, né? Fábio Costa, né? Bolsonarista pesado aqui. Você conservador, né? Que bênção, né? Bem-vindo, Fábio. Então é assim, a direita ela precisa saber o que ela é no Brasil. Sim. Porque a gente não é conservador da França, né? Do conservadorismo econômico, né? Nós também não determinamos que a direita é igual à direita da França, onde as pessoas de direita era a situação, né? Estava do lado ali de quem estava no comando do país, governo. Né? No governo. E a esquerda eram os contras. Então, a própria direita, muitas vezes, não sabe o que é ser direita e esquerda. Mas você acabou de falar do intelecto. Não, mas é importante você saber como que isso foi criado, porque senão nós não temos identidade. História, a direita lá no Brasil é a única que é maluca desse jeito. Você está entendendo? Então a gente tem que colocar isso nos trilhos. Então você vê que esse movimento de direita de 4 anos no Brasil, a gente teve muitas falhas porque somos precoces e porque nós somos despreparados. Quem imaginava que a Janaína Pascoal é uma pessoa tão desequilibrada daquele jeito? Né? Quem imagina que o Sérgio Moro ia fazer aquilo? Não conseguiu ser nem pré-candidato a deputado federal aqui em São Paulo. Incrível. Mandamos embora, vá pro seu Paraná. E quando chegou lá, o pessoal falou assim, suma daqui também que a gente não quer nada. Ninguém quer. Ele vai acabar tendo que fazer a prova de novo para ser juiz, você tá entendendo? Aí a gente pega o populismo, os lacradores, aquelas pessoas que entendem de rede social e se elegeram através disso. Kim Kataguiri, Mamãe Falei, o Novo, o MBL, né? Joyce em Frota. Usaram a estratégia da tecnologia. Foi. Então o que acontece? Também caíram, né? Por causa da ganância, por causa da prepotência, da falta de lealdade, né? E achar que poderiam novamente derrubar um presidente para eles colocar a pessoa deles lá. Porque isso foi um combinado, né? Essa revolta geral que teve. Então você vê que a direita existe muito trabalho para ser feito e principalmente agora é você saber escolher quem é um representante de direita. Por que ele está querendo ser pré-candidato? Quais são as proposituras dele? Se a nossa base nasceu desse jeito para expurgar os corruptos, então nós não podemos dar chance para os idiotas não chegarem lá. Perfeito. Você entendeu? Mas você vai explicar isso daí. Vai fazer uma crítica na direita. Nossa senhora, então você é do lado do capeta. Né? Já te expurga. Tem que ter coragem de defender posicionamento. Senão você é mais um que vai vir aí se aproveitando dessa direita bolsonarista. E aí não há propósito nenhum. Eu costumo dizer que os candidatos da direita hoje, às vezes, em algum cenário, está pior do que da esquerda. Por quê? Porque hoje ainda vão eleger pessoas que estão lacrando na internet. Sim. Tem gente sendo pré-candidato, fazendo TikTok e Instagram. Que não trabalhou nada. Que está ganhando. Que não fez nada.
E Só tá, ficou tá ganhando seguidor na pra barra caramba. do presidente. E isso vai eleger ele. Sim. Por quê? Porque ele fica lacrando. Porque ele copia um vídeo, coloca a cara dele lá e faz alguma coisa. Eu vi que você fez um post, né? Quem não lacra não lucra, né? Alguma coisa assim. A gente tava falando da Trajano, né? Sim. Infelizmente. Da Magazine né? Luiza, não foi? Isso, foi. Tá chegando uma pergunta para nós, Daniel, do Luiz Gustavo. Quanto tempo você entende que vai demorar para tirar o esquerdismo das escolas e universidades? Olha, é bem complexa essa resposta, porque a gente tem que tomar cuidado. Se a gente falar o seguinte, precisamos desaparelhar, né, e tirar a ideologia, né, do marxismo que está instalado através de Paulo Freire, que entrou nos professores, tomaram conta do sistema de educação e pau. Como é que a gente faz X isso? anos, né? Durante X anos, tem que lembrar. A gente vai desmontar isso. Como? E deixar uma coisa, como que eu vou te dizer, imparcial, né? Que a criança precisa chegar lá na escola, aprender noções básicas de matemática, português, educação artística, física, não toca em política, conte a história, tudo que aconteceu e deixa ela decidir. Se a gente fizer isso, beleza. Agora, se a direita, nós, substituir isso por George Orwell, outros escritores, Olavo de Carvalho, a gente está fazendo igual. Nós estamos também usando introduzindo. Né? Aí o que acontece? Vamos virar um país intolerante. Porque tudo que é demais é ruim. Tudo que é muito certo é ruim. Você tem que ter flexibilidade. Equilíbrio. Equilíbrio. Você fala assim, não, eu quero viver desse jeito. Todo dia eu vou levantar, tomar meu café, meu pão com manteiga, vou pegar meu ônibus, vou trabalhar e vou voltar. Faz isso todo dia. Você fica louco. Né? Você tem que ter um final de semana, você tem que ir um dia de carona com um amigo, você tem que Mudar um dia caminho, toma um suco, troca um parar em café. algum lugar, não esparecer. adianta. Então a gente tem que saber bem o que a gente vai fazer. A gente vai substituir o que é ruim pelo que lá na frente pode ser pior ainda. Então, assim, tudo que é excesso é muito ruim. Outra coisa, a gente precisa ter uma direita não puritana. Nós precisamos ter uma direita pura. O que é a direita pura? É acabar com os aproveitadores, acabar com o crime organizado, com os corruptos, não deixar os idiotas se eleger, abrir a mente das pessoas. Mudar algumas leis, né? Mudar algumas leis, principalmente questão judiciário. E isso, tem muita coisa para fazer. Muita coisa para fazer. Na minha opinião, precisaríamos de uma outra Constituição. Tinha que invocar um novo período constituinte, faz uma consulta pública, né? Tem gente trabalhando nesse material, né? Tem o Príncipe Luiz Felipe, né? De Orleans. Tem outras também, até o Weintraub tem uma. Outro maluco, né? Né? É um maluco, cara, velho. Né? Ele é um maluco, um ingrato, um traidor. Ele é. E assim, arrogante. Muito arrogante, maluco, de pedra. Essa palavra é boa, maluco. Né? Então assim, só acabando da direita, que ela não é puritana. Ela tem que ser uma direita pura, onde a direita precisa parar de arrumar confusão com a esquerda e a esquerda parar de arrumar confusão com a direita. Porque senão a gente para o país, não avança o país. Brasília é um lugar para fazer política, avançar o Brasil, trazer o benefício das políticas públicas amanhã na vida do cidadão, porque tem dinheiro. Nós percebemos isso, planejar, né? na pandemia. Brasil tem dinheiro. Na pandemia a gente viu que tem. Tem. O Enéas já falava. Tem dinheiro sim, filho. Tem riquezas também. Tem riqueza, tem tudo. Então é o seguinte, nós precisamos fazer uma direita que converse com todos sim, porque o que avança o Brasil, a maioria dos votos, é a pauta sendo aprovada, aos projetos sendo votados. As políticas públicas funcionando. Isso. A favor do Agora cidadão. você vai se eleger lá para falar, não, lá eu vou bater de frente. Bata de frente com aquilo que a gente defende. Deus, pátria, família, conservador, liberdade, um Estado mínimo, né, o liberalismo econômico. Essa é a nossa bandeira. Agora você não pode ir para Brasília para chegar lá e começar a arrumar confusão. Você para o Brasil.
O próprio presidente Bolsonaro já disse que não deve ser decidido e provou. Falou, olha, o primeiro ano ele tentou bater de frente. Sim. Mas ele viu que ele não teve sucesso. Então ele foi lá, trouxe o Centrão, pôs o Ciro Nogueira no ministério lá da Casa Civil, teve que sim fazer conchavo com o Valdemar da Costa Neto, porque ele é o presidente do partido. Isso, né? O que você pensa, né, do presidente estar no PL com o Valdemar da Costa Neto? Ele pode fazer isso. Ele pode. Ele pode fazer isso. Porque a gente está falando do avanço do Brasil. É inevitável você não conversar com as forças políticas. Mais do que poder é precisar, né? Sim. Como é que ele ia aprovar as pautas, sendo que o Centrão tem a maioria dos deputados? Sim, como? Você vai trazer ele para cá, pro lado do Brasil, ou você vai ficar arrumando confusão com ele? Daniel, quem critica não sabe. Então... Quem critica não sabe. É por isso que eu falo, nós estamos dentro de uma bolha e a gente tem que sair dessa bolha. A gente tem que fazer, falar de política no dia a dia. Né? Então, o presidente pode fazer. O presidente pode fazer. Quem não pode fazer são os prefeitos, sim, os governadores. Porque todo esse conchavo político dentro dos estados e municípios é mais suscetível ao erro e à corrupção. Eu acho que você tem que combater as bases e ao nível do Executivo Federal, o presidente está certo. Ele falou, olha, estou tentando bater na cara de todo mundo aqui, mas não dá certo. O Brasil vai parar. Se ele não faz isso, nós tínhamos quebrado o Brasil na pandemia. Ele foi extremamente criticado após o 7 de setembro. O que nós, né? O que nós esperávamos que o presidente fizesse? Olha só, as pessoas que condenaram o presidente não têm visão política alguma. São pessoas totalmente fãs. Tá. É igual o gênero musical. Se você gostar de rock, nunca você vai gostar de Anitta. Isso é verdade. Jamais. Você tá entendendo? Então você não consegue ter essa balneabilidade, você não consegue fazer. Transitar. Não. Eu gosto do Guns N' Roses. Eu nunca vou escutar Anitta. Sim. Você tá entendendo? Então, assim, na política é quase igual. O que o presidente quis dizer com tudo aquilo que aconteceu no 7 de setembro? E quem critica não tem visão política por causa disso. Não sabe como foi importante o presidente não tomar aquele tal do eu autorizo, chamo o exército, 2 jipe, um cabo, fecha o negócio. Artigo X, artigo Y. Primeiro, vamos lá, por que ele foi obrigado? Por que ele não levou o Brasil? Por que ele não fez isso? Porque se ele fizesse, ele ia levar o Brasil, conduzir o Brasil a um precipício. O início ali da pandemia, toda aquela briga, o presidente está indo falar com as pessoas, está incentivando a cloroquina, está incentivando que você não use máscara, está incentivando que você não fique na sua casa. Como é que o mundo estava? O mundo estava quebrando. Se o presidente, naquele momento, ele fala que vai parar o Brasil, que vai dar o ele tão famoso na mesma vibe de todos, golpe, na hora a gente ia sofrer sérias sanções econômicas da Europa, dos Estados Unidos, da Ásia. A gente ia sofrer muitas sanções. Você viu como que foi a crise da gasolina em 2018? Você viu o desespero das pessoas por causa de uma semana? Sim. Teve gente que pagou filas e pagou caríssimo, né? Por tão pouco. Por quê? Porque o combustível não chegou até as bombas não abasteceram os caminhões não conseguiram levar o alimento para o supermercado e todo mundo ficou louco. Sim. Foi pior que a pandemia essa uma semana ou duas de sem gasolina. Então agora imagina, quando o presidente chegou ao 7 de setembro e na liderança ele não levou o Brasil no precipício, você viu que os caminhoneiros já queriam fazer uma greve no mesmo momento? Sim. Você viu os canais de televisão já indo na porta do Ceasa? Ainda o alho tá chegando aqui. Tá chegando a batata, mas eu acho que a mandioca não vem. Isso. Você fala, eu vou ter que comprar uma caixa de mandioca. Começa aquela correria. Nunca comeu mandioca, nunca gostou de mandioca. Mas o desespero é tão grande que você, eu quero a mandioca. Verdade. No dia da crise da gasolina, lá em 2018, você viu as brigas dentro do supermercado? O que tinha? Travesseiro, eu quero 2, mas eu já não interessa, eu quero levar tudo. Lembra o papel higiênico? Papel higiênico, foi assim, cara...
que foi aquilo? Você vai vender papel higiênico, porque não é possível. Você tá levando, né? Você tá levando papel higiênico pro resto da vida, né? Sim. Então, olha o desespero que A aconteceu. pessoa que estava comprando, ela nem sabia o motivo pelo qual ela estava comprando aquilo. Quando chegou a pandemia aqui no Brasil, você viu que o pessoal repetiu as mesmas cenas, todo mundo correu pro supermercado, estocou, faltou muitas vezes alimento ali. Né? Quem tinha um crédito, um dinheiro, foi lá, já fez uma compra de 5 pau. Por quê? Porque teve a experiência de 2018. Agora, o medo do setor privado, dos empresários, né? Do Brasil, da máquina chamada Brasil, era justamente isso. Os mais inteligentes falou, o presidente não pode, no dia 7, cometer essa loucura. Por causa disso. Primeira coisa que a gente ia tomar ia ser sanções econômicas. 30 dias antes da guerra, a guerra estava sendo anunciada ainda ali na Rússia e Ucrânia, né? Já estava ali se discutindo aquela falta, escassez do fosfato, né? Do fósforo, que era ali o fertilizante. Então é o seguinte, se ele tivesse dado tal golpe, o Brasil ia quebrar de vez. Aí sim, isso aqui ia ser uma Venezuela. E foi criticado por isso, né? Mas ele também mandou um recado. Ele falou assim, olha, eu tenho força e liderança. Vocês escolhem. Eu tenho força para conduzir o Brasil para o precipício ou não. E se eu for para o precipício, o povo vem comigo. Então, naquele momento ali, ele deu uma resposta sem precisar quebrar o Brasil. Sim. As pessoas que não entenderam aquilo, que falaram, bundão, não tem coragem, incoerente, mentiroso, me enganou. Covardão. Mas assim, quem são essas pessoas que ficaram chateadas? São pessoas que falam que são direita, mas na verdade, para mim, tudo anarquista. Não consegue... Olha, isso tem. Você entendeu, então? É legal isso, né? É uma reação legítima. E do pessoal Imagina aqui da nossa equipe, né? Imagina no parlamento, né? Vou emendar com uma pergunta aqui que tem muito a ver com o que você está falando. Qual o seu projeto para a Baixada Santista como pré-candidato, deputado federal? E que dica você pode dar para o eleitor escolher um candidato, seu candidato? Quais critérios deve se observar? Olha... Quem pergunta é Robson Silva, isso? Robson Olha Silva. só. São duas perguntas aqui. Os critérios hoje para escolher um candidato é o Google. Hoje a internet você pode pesquisar quem são as pessoas. A história. Histórico. O passado. É candidato porque é a primeira vez... Já foi candidato? O que aconteceu no mandato dele? Porque tem candidato e gente eleita que não sabe o que é uma lei orgânica do município. Verdade. Não sabe nem que os estados também têm uma constituição. O que é um regimento de uma casa. Tem candidato e gente eleita que não apresentou um projeto, não deu um discurso na tribuna, não defende nada. Vocês estão lembrando de alguma coisa? Você está entendendo? Você pode pegar o ex-prefeito de Santos, João Paulo Tavares Papo, foi um deputado federal. Mas quem sabe? Ninguém. Ninguém. Então, para que a gente elege pessoas? Exatamente. Mas ele foi tão bom como prefeito. Foi o cacete. Não fez nada. Ele aumentou a verba lá da feira, do evento, do dia da tainha. A bananada. Pega a própria aqui. Itaém. Itaém, por exemplo. Vizinho. Está ali um prefeito que é um verdadeiro exemplo do que foi o Dória, do que é do que é o progressismo. Padrão PSDB. Né? 45 anos no poder. A cidade é um lixo. Bonita é a orla e o centro. Você vai nos bairros ali, cara, parece que você tá ainda na caverna. Mas, por que isso acontece? Porque no dia X eles foram lá e venderam o voto. Sim. O Fábio Santos, nós dois fomos dar um papo ali, numa reunião
numa comunidade aqui de Peruíbe, se eu não me engano, no Ilha Grande, né? Vamos lá no Ilha Grande, eu e o Fábio Santos. Chegamos lá, o Fábio falando, e tinha duas moças lá que ela falava assim: ai, olha, vai rápido que eu preciso sair. Vai lá que eu preciso sair. Termina logo isso Eu aqui. fiquei pensando, falei assim, como o povo merece, né? Ser enganado, ser massacrado, foder o povo, porque você vai lá com a boa fé. Isso porque ele tem um trabalho maravilhoso, que eu não vou falar, tá, Fábio? Mas tem um trabalho maravilhoso de quase 2 décadas nesse bairro. Quando ele começou, essa moça que estava fazendo pouco Era caso uma da gente, criança. nem tinha nascido. Aham. Você está entendendo? Se não fosse a ajuda do projeto dele, acho que a mãe dele não tinha nem força para fazer amor naquele dia que ela foi concebida. Você está entendendo? Então, não tem uma consideração, nada. E aí dá vontade de você fazer o quê? Quando eu me eleger, eles estão lascados comigo. Nossa. Né? E é o que aconteceu, é o que acontece não aqui em Peruíbe, também em Itanhaém. Teve um candidato lá que perdeu a eleição na madrugada. Ouvi falar que, olha, pagaram mais de R$ 500 em voto lá. Ouvi falar. E não foi um só falar, não. Foi 2, 3, 4, 5, 10, 20. Falou, ó, não teve jeito, eu tive que pegar o dinheiro que eu precisava. Incrível. Né? Então a gente teve que ir lá. Se você pegar as 9 cidades da Baixada, né? É tudo o mesmo padrão. Olha, hoje, em Santos, região metropolitana da Baixada Santista, né? Temos isso daí. Santos hoje ela é a capital da Baixada Santista, né? Sim. Então, tudo que é de benefício por causa do porto, que se passa 30% do PIB brasileiro ali, você tende a melhorar Santos e os vizinhos. Porque as pessoas elas querem morar mais próximo de Santos. Então, ali, hoje nós não temos Praia Grande praticamente. Todo mundo foi para Praia Grande porque é mais próximo de Santos. Agora, o que tem aqui no Litoral Sul, mais para cá, que atrai esse investimento e que atrai as pessoas vir morar para cá? Nada. 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 É porque ninguém vive de beleza natural, não é? Qual que é o Daniel? projeto que Daniel Camilo tem Isso. para a Baixada Santista? Aí. É principalmente tirar essa cultura de vender o voto. De pensar que um prefeito é importante nessas cidades aqui, sim. Mas não, na hora de votar, eles vendem o voto. E parece incrível, né? Eles cumprem com a palavra deles. Mas o conselho dessa eleição é o seguinte: pegue o dinheiro. Você está precisando, pegue o dinheiro. Pegue o dinheiro e traia-os. Porque eles te traíram a vida inteira. Sei. Pega o dinheiro, vota no candidato que você acha Vote melhor. consciente. Né? Que uma hora eles vão falar, não adianta mais querer comprar voto, porque o voto não vem. Você vai tirando isso das Vai gastando pessoas. e o E a resultado vida não delas vão aparece. melhorando. Falou, olha que coisa legal, olha que coisa legal. E vai melhorando, vai melhorando. Um exemplo também ali, né, Fábio Santos? Ali na Ilha Grande, elegeram um vereador dentro do bairro. Um vereador lá, dentro do bairro. Você entra dentro desse bairro, cara, não tem uma estrada, um asfalto, parece um rally. É emocionante ir Aonde os pro buracos Ilha fazem Grande. aniversário, Entendeu? né? Quando eu Sim. tiver dinheiro na minha vida, eu vou comprar uma picape grande e acelerar ali, porque ali tem crateras maravilhosas. É um tal de esgoto a céu aberto ali, aquela coisa. Então você vê, elegeram um vereador dentro do bairro. Dentro do bairro. O cara a mulher lá usou o mandato dela para cercar o muro e acabar de construir ali a casa. Dentro do bairro. Ela não levou uma melhoria Uma sequer política pública que pro tivesse bairro que ela mesma mora. Para... Você entendeu? Então, a própria vereadora nunca levou um benefício lá. E todos aqueles que apoiaram ela também ficaram sem benefício. Sim. O papel do agente público, do político eleito, ou quem se propõe a colocar seu nome à disposição, deve ser
primeiramente, de educar as pessoas. Educar, porque ele mexe com política, ele tem que falar de política, ele tem que defender o setor que ele participa, mas ele tem que explicar como é que trabalha com isso. Você, eleitor da população, você saber como é que se escolhe um político, como é que melhora um bairro, uma cidade, elegendo um político. Você tem que falar isso para ele. A responsabilidade é sua também, porque querendo ou não, a graça sendo alcançada, quem se propõe a ser político, vai melhorar a sua vida. Você vai ser bem pago para representar o povo. Então trabalhe com aquilo que você faz. O segmento é política. Só que trabalhe num todo. Não fique em cima do muro, né? Eu não sei como é em outras cidades, né? Mas a gente não encontra os nossos governantes, né? Não encontra trabalhando, não encontra de forma alguma, você não encontra. Né? Olha, se você Isso não deve ser um privilégio de Peruíbe. Se você não encontrar, mas pelo menos o benefício está chegando, isso prova que ele não é um vagabundo. Tá. Ele está trabalhando. Ele tem que buscar verba num deputado estadual, emenda num deputado federal, ele tem que falar com o governador dele, parcerias com prefeitos vizinhos. Tem que fazer né? a coisa pública acontecer. Se tiver chegando no benefício, beleza. Mas geralmente é isso. Né? A população prostitui o político, quando ele é eleito, ele corre da população e ele vota só na hora que é mais conivente para todos. Olha né? isso, Daniel, essa menina tá 5 fazendo. minutos. Olha o que ela tá fazendo com a gente. Eu quero falar mais 10 horas Eu quero aqui, falar tá? assim, qual o seu projeto político para a Baixada Santista como pré-candidato? Olha só, nós tivemos... Não vamos negar que a Rosana do Vale ela fez umas grandes melhorias ali, principalmente... Ela fez a lição de casa, Isso, foi buscar, isso. foi entender, foi aprender. A ponte ali, ela trouxe com a ajuda do presidente, e ela era do PSB. Isso. Você vê que o presidente Bolsonaro não ligou para essas diferenças partidárias, trouxe o benefício, Exatamente. né? Uma deputada federal do PSB, né? Tem que ver o coração dela agora, né? Se ela é uma socialista, né? Que se converteu agora à direita, né? Tem que estar vendo isso. Mas sim, ela fez um grande trabalho. Como que ela fez esse grande trabalho? Através de verbas parlamentares, através do bom relacionamento com o executivo. Então ela conseguiu salvar aquela... Ela fez bastante coisas, né? Mas a marca principal dela foi aquela ponte. Daniel, ela se relacionou com as pessoas das cidades. Por onde ela passou, ela teve um relacionamento. É isso mesmo. Ela ouviu pessoas simples. As pessoas simples disseram, olha, nós precisamos disso aqui. No hospital nós precisamos disso. No bairro nós precisamos daquilo. E ela foi ouvindo e foi buscando ao ponto de chamar a atenção do presidente. Sim, e é isso mesmo. Porque... Então, como que ela fez isso? Através das verbas parlamentares, através do conhecimento e bom relacionamento com o executivo. Ela conseguiu sanar ali as dificuldades. Agora é assim, a Baixada Santista ela não precisa de projeto. Ninguém precisa de projeto. Você precisa de projeto pessoal na sua vida. Tá. Você tem que estudar, você tem que fazer sua lição de casa, né? Você tem que crescer, casar, ter família ou não, né? Mas você tem que ir para frente. O que a Baixada Santista precisa é se desenvolver por completo, porque cai naquele exemplo que eu te falei. A Baixada Santista não é só o Porto de Santos. Com certeza. Né? Não é só o comércio ali local popular de São Vicente. Né? A Baixada Santista ela precisa se desenvolver por completo. Né? Cadê os parques industriais aqui de Mongaguá, Peruíbe, Itaém? Cadê? Você ouve falar de Tariri, que é a capital da banana, né? Pedro de Toledo, depois você some lá para aqueles lados lá, chega lá no Paraná quase lá. Você entendeu? E você só ouve falar. Nós temos um ouvinte aqui de Pedro de né? Toledo que fez questão de dizer que está te ouvindo hoje. Que legal, um beijo para ele. É. Então a Baixada Santista precisa ter incentivo. Precisa ter emprego aqui, mas como com incentivo? Como que você traz um empresário aqui? Qual é o segmento que vai se adequar na Baixada Santista? Como que a gente pode fazer? A área tem, isenção tem, se trazer. Belezas só que nós naturais precisamos... tem, por isso turismo seria um caminho. Só, né? Turismo seria um caminho bom. Sim, mas é o seguinte, turismo, o que é turismo? O que precisa? O que o turismo vai
O que o turismo vai proporcionar de significante? Sou igual o Paulo Guedes, vai dar bilhão? Se não for dar bilhão, você não consegue desenvolver as necessidades da cidade. Mas pode Você dar entendeu? bilhão se você faz uma interligação. Dá para desenvolver o turismo também. Mas não é só o turismo. Porque se falam de turismo aqui na Baixada Santista desde que Pedro Álvares Cabral pisou aqui. As belezas naturais. Mas e aí, cadê? E tem, né? Cadê um teleférico? Cadê uma coisa? Não tem. Não tem. Então, se você trazer o investidor para cá, que é o empresário, a empresa, né? Grandes. Vão interligar cidades, por exemplo, Isso. Peruíbe e Itaém, Peruíbe, o Vale, né? Aí pra as cá. pessoas começam a ficar na sua região. Elas não vão para São Paulo, não querem ficar mais próximo de Santos ou em Santos. Né? Por que a Baixada Santista não se desenvolve? Porque as pessoas querem estar próximo de Santos, porque Santos ali tem o porto, tem oportunidade de emprego e está próximo de São Paulo. Então, como é que você vai desenvolver a Baixada Santista, sendo que só existe Santos? Você tem que trazer um investimento para cá, desenvolver os parques industriais, porque aí você tem um emprego, você segura o jovem na cidade e o dinheiro começa a circular. Dentro de cada espaço. Esse é um projeto que já deveria ter sido desenvolvido com tudo. Tem que tomar muito cuidado com esse negócio. Qual o seu projeto para isso? Não, o projeto não existe. O projeto é você juntar forças políticas para trazer pessoas que investam na cidade. Porque se não tiver esse investimento, não tem emprego. E ter turismo para quê? Sendo que você não consegue fazer uma orla. Não tem trabalho, não tem dinheiro, não tem turismo. Então não tem turismo, não entendeu? Qual a sua primeira medida caso seja eleito? Eu já foi respondendo algumas perguntas aqui, né? Eu tenho muitas, viu? Mas se começar a falar, vai precisar de umas 3 horas aqui, viu, cara? Para o que as pessoas não dão importância, mas deveriam? Quais são os seus valores pessoais? Olha, o que a gente defende, né? São meus valores pessoais. Sim. Né? Deus, pátria, família, o emprego, a educação, que é tão importante. A educação, que não é só para o trabalho, não é só para você ser uma pessoa respeitadora, é para você não ser um idiota, como tem vários idiotas aqui no Brasil hoje, né? Hoje 30%, a esquerda ainda tem 30%. Daqui 20 anos vai ter 30%, 40 anos, 100 anos, sempre vai ter 30%. Mas se as pessoas de bens iguais a gente achar que 30% não é nada, a gente se lasca. No Chile, no Chile e na Colômbia, a abstenção do voto nulo e branco foi tanto essa é uma que esses 30% chegou ao poder. Fez toda a diferença. E agora o cara ameaça acabar com as previdências privadas, tá com um projeto para acabar com as Forças Armadas, tá para acabar com o porte de arma das pessoas, né? Bandeiras totalmente marxistas, Sim. de esquerda, Sim. comunismo puro, né? Sim. Daniel, olha quantas perguntas, quantas pessoas nos assistindo, né? Beatriz, Silvia, pastores, tem nos assistindo, pastora Deise, pastor Nelson, Neide Trajano, Rosa, Lê, Luísa, Daniel, Sandra, Diego, Wellington de Paula, Valer Ann, nossa amiga inglesa, sempre nos acompanha, Thaís Silva, Cabo Anderson Proerd, nós queremos deixar a vocês um grande abraço e agradecer por estarem aí conosco até agora ouvindo o Daniel e as propostas dele. Daniel, tem uma pergunta aqui daquele seu seguidor que de manhã, quando viu o post, ele falou, olha, eu quero perguntar isso. Dá tempo? Dá? Qual será o futuro do Brasil? Não. Nesses 30 anos, onde a esquerda treinou e se armou através da CUT do MST, e até mesmo as facções, ela irá caminhar para uma luta armada? O que você pensa? Olha, a esquerda, principalmente o PT, tem um projeto disso, né? Chama Liga dos Camponeses Pobres, lá com divisa ali da Bolívia, né? Ali já tem um acampamento ali de 500 hectares,
né? Já são ali, tem 800 guerrilheiros armados, isso há mais de 25 anos. E nunca se foi feito nada para acabar com isso. Chama Liga dos Camponeses Pobres. Quem que sabe Elas disso, usam as né? estradas ali cobrando pedágio para deixar passar a droga, né? E para estar subornando agentes do IBAMA, agentes ali da segurança pública, já confrontaram com armamento de grosso calibre também as autoridades. Isso tudo está na imprensa, né? Agora, assim, nós vamos caminhar para uma briga armada? Eu acho que não. Tá. Existem focos Específicos que podem pode ser uma luta. desenvolvidos, mas é um problema local. Eu não acredito que o Brasil vá passar por esse terror todo de luta armada, não, porque ainda a gente não tem arma. Já começa por aí. O crime organizado, por mais que ele está do lado da esquerda, ele jamais vai se expor, porque a briga tanto da esquerda quanto do crime organizado é uma coisa que nós também brigamos. Há um interesse comum, é o capitalismo. Nenhum dessas três que eu acabei de falar vive sem o capitalismo. O problema é onde isso vai ser investido. Sim. Você entendeu? Mas é assim, eu acredito que não vai ter nenhum tipo de luta armada. Até não. porque nós somos um povo bem pacífico, né? E não temos as armas. Não tem as armas ainda. Eu acho que esses são dois pontos. Ainda, né? Ainda. Não Não tem, que eu né? quero tê-los para fazer uma revolução. Com certeza. Revolução é coisa de esquerdista. Com certeza. Olha, que legal esse bate-papo, gente. Eu espero que você tenha gostado do nosso conteúdo hoje. E eu creio que tem mais de Daniel ainda, que eu vou te dar uma possibilidade de você falar, fazer as suas considerações. E ao final podemos fazer um bate-bola. O que você acha? Eu acho maravilhoso. Quais são Já olhando para cá? Olhando para a câmera, quais são as suas considerações principais? Olha, para você que está me assistindo agora, eu quero dizer para você que é um momento especial e único que a gente está vivendo nesse ano de 2022, porque será decidido o futuro do país. E isso não tem nada a ver com política. Eu estou falando com a preservação dos valores e costumes brasileiros, que são o quê? O conservadorismo, né? Nós somos um país cristão, nós somos um país que quer se desenvolver. Então você que está nos assistindo, principalmente aqui da região do litoral paulista, tem que pensar muito bem aonde, como e por que você vai estar votando nessa pessoa. Então utilize o Google, pesquise sobre os seus candidatos e escolha muito bem, porque isso pode determinar se o Brasil vai ter um futuro bom ou ruim. Nós já sabemos da intenção da esquerda. O próprio ex-presidiário fala que chegando lá vai regular os meios de comunicações. A classe média precisa deixar de ter 2 televisões, o fim da propriedade privada, né? A legalização do aborto. Então, não é só política, é todo um destino da nossa nação, de nós como povo brasileiro. Então pense bem quem você vai votar, não vote em quem está lacrando a internet, porque a própria direita também tem seus tiriricas. Então, vê muito bem o que você vai fazer, porque esse ano de 2022 é um ano muito importante. Né? Maravilhoso, muito bom. Excelente. Excelente. Olha, você que está perguntando aqui, pedindo para o Daniel falar sobre comunismo, feminismo, ideologia de gênero, desarmamento, Estado Livre, eles têm várias redes sociais, todas, Tem. né? Todas na as minha redes página, sociais. Daniel F. Camilo, no Facebook, tem lá mais de 300 vídeos, né? Porque eu faço um vídeo didático, né? Eu Para as percebi pessoas isso, bem didático. aprender com uma linguagem mais formal, para o povão entender, né? Sim. Que até poucos anos atrás eu também não sabia. Mas eu tive interesse, fui lá estudar e decidi fazer conteúdos que as pessoas consigam entender na prática o que seria isso. No meu Instagram, @DanielCamiloSP, também tem muito conteúdo lá. E eu também faço muitos comentários no canal O Lado B TV, também no YouTube, fora meu canal no YouTube Daniel Camilo. Então tem muito conteúdo meu lá. Dá para você estar se informando lá. Aprender com o Daniel aprendendo. Camilo lá no canal Mas se do você YouTube. quiser, eu posso
vir aqui mais uma vez, a gente Ah, eu faz um gostaria dia muito, com certeza. só disso aí, né? O que você acha de a gente fazer um bate-papo com mais pessoas? Com o Fábio Santos Vamos aqui trazer também, um né? esquerdista aqui também? Vamos trazer um Né? cara aqui. Vamos Tem trazer... até um nome Tem na minha cabeça aqui. Sério? Sério. Então, fechou. Podemos trazer o nosso amigo Cabo Anderson Proerd, Fábio, um esquerdista, uma feminista. Isso, é muito interessante. Não é legal de fazer uma roda? Muito bom. Vai ser muito bom. Vai ser muito bom. Bom, estamos chegando ao nosso final, né, do podcast Voz Conservadora. Eu gostei demais desse bate-papo hoje. também. Aprendi muito contigo. E assim, gosto desse seu jeito, né, combativo, ousado, proativo, entendeu? Tem que ser assim, né? Tem que ser, né? Tem que ser o que a gente é. A figura do agente público, daquele que é pré-candidato, ele mudou muito. Nós não acreditamos mais naquele político feito pelo marqueteiro. Tá. Nós não engolimos mais isso. Então, Que, aliás, essa é a era dos pré-candidatos, daqueles que se propõem a ser o representante. Primeiramente, tem que ser autêntico. Porque o pessoal hoje está muito esperto, não adianta, ninguém vai acreditar em você. Nós não podemos mais ressuscitar o tucanato, né? PSDB, MDB. Isso é ser progressista, né? Que é o comunista de gravata. E você vê que até nos mínimos detalhes a gente Ai, meu percebe Deus. o como o presidente Bolsonaro é estrategista, né? Sim, sim. E como ele nos traz assuntos e temas de uma forma extremamente didática, inclusive usando textos bíblicos que nos traz tantas verdades. Sim. Né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Né? Verdade. Hoje nós temos uma questão séria com a verdade. O que é verdade, o que é mentira? Verdade. Entende? E antigamente não, ainda é assim, né? Mas a mentira transformada na verdade, que é isso falsa. isso se chama narrativa. Narrativa. Né? A narrativa de antigamente era essa, mentira transformada na verdade através das mídias. Sim. E é por isso que a gente tá tão revoltado. Né? Que a gente foi enganado, entendeu? Né? E é por isso que o presidente conseguiu, né, reunir todo mundo novamente em favor à pátria, né? A melhor ação do presidente Bolsonaro foi resgatar o patriotismo do brasileiro, bacana, verdade. né? Através da política, admirar um presidente através da política. Olha o que ele conseguiu Isso fazer. é quase inatingível num país verdade. que idolatra o samba, o funk, né? Que idolatra coisas supérfluas que não traz nada, nenhum benefício, Nenhum benefício. na gente, né? Então, Sim, não traz o pão à mesa. ele conseguiu uma coisa feito muito Você importante. conseguiu assistir ontem a convenção onde ele de fato se tornou candidato a presidente da nação? Obrigada. É mais um recado dele, né? Assistir, sim, foi maravilhoso. Foi maravilhoso, né? E eu acho que é isso que ele tem que manter, né? Ele tá com o povo. Não, ele resgatou arrastar as pessoas. as mesmo, manifestações, né? as passeatas, as nossas conversas de mesa hoje não são mais as mesmas. Não mesmo. Hoje nós falamos que queremos discutir política, dá um jeitinho de incluir A família política. tradicional brasileira, ela meio que rachou no meio hoje, né? É verdade, temos não aí tem uma... mais nenhuma de tradicional, é guerra, né? Pau o dia inteiro lá. É verdade. Você que está nos assistindo aí está percebendo que a gente não está conseguindo terminar o podcast, né? Vamos emendando um assunto aqui. Eu quero te propor, então, que a gente faça esse bate-bola. Vamos lá. Tá? Vamos lá. Política. Necessária. Absolutamente. Importante e extremamente. necessária. Fé. Fé sem milagre não há propósito. Então nós temos que também acreditar no resultado da nossa fé. Tem que né? haver milagre. O que é a fé pra gente, né? Sem milagre não tem propósito. Legal. Bacana. Um princípio. Pai. Eu sei ser pai. Eu adoro ser pai. Você é pai de duas jovens adolescentes. Garotas de Uma 16, né? uma 17. A verdade, né? A verdade. Eu tenho um lema. Seja franco, fale a verdade e não poupe ninguém. Tá. Isso quer dizer, você não precisa fazer moral com ninguém. Você precisa ser espontâneo, Saiba quem verdadeiro, você é. coerente, né? Saiba também, quem você é e seja você. Sim. Né?
Um ídolo ou uma referência? Presidente, né? Olha, Jair Messias Bolsonaro. Né? Um homem lindo de verdade. Ele é bonito mesmo. Gente, a primeira dama falou isso ontem, né? Mas é bonito ele mesmo. É lindo e ele é meu, ela disse. Não, olha só. Você ouviu? Ele é lindo e ele é meu. Adolescente. Ana Clara e Letícia. As duas filhas dele. É. Coraçãozinho. É um exemplo é um exemplo de filhas, minhas filhas. Que bacana. É. Tá indo, fazendo a lição de casa corretamente. Uma frase. Eu tenho ideias. E ideias precisam ser colocadas em prática. Tá, bacana. Daniel Camilo. Então fala olhando pra câmera isso agora, vai. Uma frase. Uma frase, Daniel Camilo. Mas eu acho que essa frase é muito importante para quem é um pré-candidato, né? Tá. Eu tenho ideias. E ideias precisam ser colocadas em prática. Não há nada mais sincero, né? Direto. Sim. Né? Sim.